Câmara Total de volta ao vivo nesta quarta-feira. Enquanto a gente aguarda a chegada do Rubens Morelli com os nossos pedidos, quem está aqui nos nossos estúdios é a Mirna Abreu. Seja bem-vinda, bom dia. Você também fez o seu pedido para o Rubens Morelli, né? Com certeza, fiz e estou aguardando também. Exatamente, né? Então nós estamos aguardando a chegada do nosso repórter Rubens Morelli. Enquanto ele não chega, as notícias da metrópole de Campinas, naquela nossa atualização diária que nós fazemos aqui, o mapeamento, né? Como está a Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo e depois no município de Campinas. E de acordo com o Ministério da Saúde, o país somava até esta terça-feira 18.855.015 casos da Covid-19. São 62.504 novos casos registrados nas últimas 24 horas. E o país soma ainda 526.892 óbitos devido à doença. Agora, no estado de São Paulo, são 3.809.222 casos da Covid-19, com 130.389 óbitos. Nós vamos falar agora da região metropolitana de Campinas com as 21 cidades da RMC. Aqui nós temos 321.540 casos confirmados da Covid-19 e até esta terça-feira em Campinas nós tínhamos aí 117.472 casos confirmados da doença. Indaiatuba aparece na sequência com 26.944, Sumaré 26.310, Americana 23.571 casos, Santa Bárbara do Oeste 20.627, Hortolândia 18.462 casos, Paulínia 14.090, Itatiba 12.971, Valinhos 11.150 casos. Na sequência, os municípios com menos de 10 mil casos. Vinhedo, depois nós temos Cosmópolis, Montemor, Nova Odessa, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. A preocupação continua aqui no município de Campinas, porque, de acordo com esta última atualização, nas últimas 24 horas, 566 pessoas testaram positivo para a Covid-19, o que mostra que a doença continua circulando. E quando a gente fala nos óbitos na região metropolitana de Campinas, nós temos 9.596 mortes confirmadas devido à doença e até esta terça-feira em Campinas foram 3.818 óbitos confirmados devido à Covid. Sumaré tem 884, Americana 726, Santa Bárbara do Oeste, 699, Indaiatuba, 687, Hortolândia, 608. Aí depois a gente tem um pouco uma queda com Valinhos, 344, Itatiba, 279, Paulínia, 250, Nova Odessa, 209, Montemor, Vinhedo, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira e Pedreira estão entre 200 e 100 óbitos e as únicas cidades com menos de 100 óbitos são Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Olha, Olambra, quando a gente vê, tem 12 óbitos, né? Um número infeliz. A gente não comemora número de forma alguma, baixo, mas né? Considerado baixo aqui na RMC. Preocupante também o número de óbitos na cidade de Campinas nas últimas 24 horas. Chegamos ao número de 29 mortes em 24 horas, 16 homens e 13 mulheres. Faixa etária 16 acima dos 60 anos e 13 abaixo dos 60 anos. Alguns detalhes, né? Uma mulher de apenas 21 anos, um homem de 28 anos e um outro homem de 35 anos. Este homem de 35 anos não tinha comorbidades, ou seja, jovem e que perdeu a vida para a Covid-19. Então, por isso que a gente sempre pede aqui a questão do distanciamento, utilização de máscara em qualquer ambiente que você sair da sua residência. Entrou em qualquer estabelecimento a utilização de máscaras. Nós falamos aí de 566 casos a mais na cidade de Campinas, 29 óbitos nas últimas 24 horas. Taxa de ocupação de leitos de UTI, monitoramento que nós fazemos diariamente aqui no Câmara Total.
Ontem estava acima dos 90%, há essa variação, um pouco abaixo, um pouco acima no dia de hoje, nesta última atualização pelo menos. Qual que é o número que nós temos? 89,29%, Gabriel. A gente reduziu um pouco ainda, a gente está aí nesse afoito, até porque ontem nós tivemos mais leitos lá na Unicamp. Então, a gente tem, nesta terça-feira, nós tínhamos 350 pacientes internados em leitos de UTI Covid e nós temos na cidade 392 disponíveis e nós tínhamos um paciente à espera de um leito Covid e ainda 400 pacientes internados em leitos de enfermaria Covid. No SUS Municipal, que é a rede Mário Gatti de urgência e emergência, são 146 leitos, dos quais apenas um estava livre nesta terça-feira. No SUS Estadual, 40 leitos disponíveis, dos quais 34 estavam ocupados. E na rede particular, 206 leitos disponíveis, dos quais 171 ocupados. Então, a gente, com essa ampliação lá na Unicamp e também na oferta da rede particular, nós tivemos aí uma pequena queda nessa taxa de ocupação nos leitos Covid aqui na cidade de Campinas. E, Gabriel, para a gente poder minimizar aí essa ocupação, apenas a vacinação resolve, né? Exatamente. A gente reforça aqui todos os dias. Chegou a sua vez de se vacinar? Tem alguma dúvida? Site vacina.campinas.sp.gov.br. Já estou com o site aberto aqui, Mina Abreu. E uma ampliação, porque até então a notícia que nós tínhamos era faixa etária de 40 anos. Isso, olha, então a partir de hoje, 5 horas da tarde, as pessoas com idade de 37 anos ou mais podem fazer o agendamento. Então, já tem um aviso logo na capa desse site vacina.campinas.sp.gov.br que hoje, 5 horas da tarde, abre o agendamento para pessoas com idade acima de 37 anos. Lembrando que Campinas já vacinou mais de 700 mil pessoas. São 700.070 pessoas, das quais, olha, 175.324 já tomaram a segunda dose e 262 pessoas tomaram a dose única. Lembrando que essa dose única é justamente para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Foi uma decisão estratégica da Prefeitura. Das 8.870 doses que a cidade recebeu da Janssen, essa logística será para a população em situação de rua, que é o primeiro público que começa a ser vacinado aqui na cidade. E nós temos ainda moradores de ocupações, pacientes de CAPs, que são centros de atendimento psicossocial aqui da cidade, moradores de comunidades terapêuticas, que são os dependentes químicos, que vão aí receber o atendimento no local, ou mesmo será feito hoje, inclusive a gente vai mostrar amanhã, já vou adiantar aqui, uma reportagem que está sendo feito lá no abrigo municipal de atendimento à população de rua, justamente com a vacinação em dose única da população em vulnerabilidade. Amanhã o Michel Amorim vai trazer todos os detalhes, porque é ele quem está acompanhando. Lembrando que Campinas, ela tem um índice bem pequeno das pessoas que têm faltado a segunda dose, que a gente sempre reforça aqui que é muito importante. Dos mais de 658 mil pessoas que seriam vacinadas, apenas 2.774 pessoas aqui na cidade de Campinas, que é um índice de 0,4%, não compareceram à data agendada para a segunda dose. Lembrando que essas pessoas podem, tanto no site quanto no telefone Disque Saúde 160, reagendar essa segunda dose. Lembrando que a imunização completa, ela só
é realizada após essa segunda dose. Então, a gente espera que essas 2.774 pessoas procurem o quanto antes aí reagendar o seu horário. A gente tem um pouco do balanço aqui da cidade de Campinas, da região. Olha, a Americana já vacinou 149, um pouco mais de 149 mil pessoas. Lembrando que 34.696 receberam a segunda dose. Tá. Amparo, 47.549, com 11.340 pessoas com a segunda dose. Essas cidades também começaram a utilizar as vacinas da Janssen, já estão usando para um público geral, porque cada prefeitura decidiu a sua logística. Então, nós temos ainda as cidades de Cosmópolis, temos também Engenheiro Coelho, com 9.491 doses total. Temos Olambra, também com quase 10 mil doses. Hortolândia, que é uma cidade maior, já aplicou 107 mil doses, sendo que 24.694 são as 2 doses, ou seja, a imunização completa. Itatiba, Indaiatuba também já imunizou 143.384 doses, dos quais 31 mil pessoas, 493, receberam as 2 doses. Temos ainda Montemor, com um pouco mais de 30 mil, Jaguariúna, 32.282 doses aplicadas, Nova Odessa, 30.435, Morungaba, 7.125, mas significa, Morungaba é uma cidade com 13 mil habitantes. A gente também tem que sempre levar a questão dos habitantes em consideração. Temos ainda Sumaré, que é outra cidade conurbada de Campinas, que, olha, 137.986 doses, dos quais 25.706 moradores da cidade já receberam a segunda dose. Vinhedo, 41.840 doses, dos quais 10.294 com a segunda. E a gente mostrou ontem, né, Valinhos, então até ontem, no fechamento final ali da cidade, 76.512 doses, dos quais 16.475 valinhenses receberam aí a segunda dose. É um panorama geral da RMC, até porque a gente tem que pensar também, quando a gente fala nos casos, como essa imunização está acontecendo. Você que mora nas cidades da região, procure o site da prefeitura para saber qual é a idade que está vacinando. A gente tem algumas cidades que já estão, inclusive, vacinando os moradores com 35 anos. Então, para saber a faixa etária, você tem que procurar o site oficial do município que trata da vacinação. Campinas, hoje, a partir das 5 horas da tarde, começa o agendamento das pessoas com idade acima de 37 anos. Vamos falar agora sobre uma outra vacinação. O site continua aberto aqui, vacina.campinas.sp.gov.br. Assim que você acessa o site, se a gente puder colocar aqui na tela, olha só. Eu tinha clicado aqui, ó, em Saiba Mais da Covid-19 para a gente obter todas as informações de primeira e segunda dose e para fazer o agendamento. Caso a gente queira falar sobre a vacinação contra o vírus influenza, que é o vírus da gripe, tem informação importante, né, Mina? Para toda a população de Campinas. Olha, começou ontem, todos os moradores de Campinas com idade a partir de 6 meses podem ser imunizados contra a gripe. Nós lembramos que, neste caso, não é preciso fazer o agendamento. Basta procurar o centro de saúde mais próximo da sua casa, ver o horário de funcionamento, inclusive no site tem um link, esse acesse aqui é para você procurar esse centro de saúde mais perto do seu endereço. Lembrando que, neste ano, a vacina contra a influenza protege contra 3 vírus. O H1N1, que é o primeiro quando a gente começou a tomar a vacina, depois agora o H3N2 e a B Vitória. Os objetivos são diminuir os sintomas graves, internação e a mortalidade, até porque a gente acabou de falar agora há pouco sobre ocupação de leitos Covid, mas tem outros leitos de UTI que também precisam aí de internação e de ocupação. Sim. Então é uma forma também de proteger a população e proteger também todo o sistema de saúde que acaba sofrendo a pressão. Lembrando que, em relação à Covid-19, você que vai tomar a vacina da gripe precisa ter um intervalo de 14 dias entre uma vacina e a outra. Por exemplo, tomou a primeira dose da Covid, depois de 14 dias que pode tomar da gripe.
ou vice-versa. Isso não vai influenciar na segunda dose, mas é preciso esse tempo de 14 dias entre uma e outra. Um outro detalhe também, é importante saber que todas as pessoas podem também ligar no 160 para verificar onde é o local que é mais perto para a vacinação contra a influenza, ou seja, a vacinação contra a gripe. Até o momento, olha, receberam a vacina 30.388 trabalhadores da saúde, 103.844 idosos, 6.318 professores, 117 membros das Forças Armadas e 149 pessoas com deficiência permanente. Então, a gente tem ainda 1.232 pessoas do grupo de trabalhadores de segurança e salvamento, entre outros, que precisam tomar a dose. A gente aguarda agora, com essa abertura, que grande parte da população também se imunize contra a influenza. Informações importantes e distintas, portanto, vacina da gripe vá direto ao centro de saúde, vacina da Covid-19 tem que esperar a sua faixa etária para você poder fazer o agendamento pelo site. Inclusive tem aqui, Gabriel, você subindo um pouco mais a tela, tem, olha, todo o grupo que foi já imunizado até o momento contra a gripe, olha, num total de 203.499 doses. Lembrando que a vacina da gripe, ela é uma dose só. Exatamente. Então, para uma população de 1 milhão de habitantes, estamos num número baixo ainda de vacinação contra o vírus influenza da gripe. Atenção, comerciantes de Campinas, tem alerta de golpe telefônico? Mais uma vez a Vigilância Sanitária de Campinas emite esse alerta, justamente é um golpe telefônico em que pessoas estariam se passando por integrantes do órgão para agendar inspeções. Na ligação, o falso técnico pede para que os comerciantes digitem um código e é ali que é feito a clonagem da linha telefônica. O departamento enfatiza que esse procedimento não faz parte da atuação do órgão em nenhuma situação e recomenda que, se alguém receber esse tipo de chamada, desligue imediatamente. O contato com estabelecimentos, enfatiza a Secretaria de Saúde, é feito apenas com e-mails oficiais já conhecidos pelos administradores das empresas em casos em andamento. Dúvidas sobre qualquer procedimento pode ser obtido por meio do site da Prefeitura de Campinas. Então fica esse importante alerta aos comerciantes aqui da cidade. E amanhã, uma região daqui da cidade de Campinas vai ficar sem água. Qual região? O que a pessoa precisa fazer, Mirna Abreu? Você que mora ou trabalha aí na região do Jardim Santo Antônio, faça a reserva de água hoje, porque amanhã nós teremos o serviço de interligação de redes ali no Jardim Santo Antônio e por isso, das 8 da manhã às 5 da tarde, o bairro ficará sem água. Agora, Mirna Abreu, a gente fala sobre transporte, sobre ruas interditadas e o motivo é diferente desta interditação que vai acontecer na cidade de Campinas. O que vai acontecer, em quais ruas o motorista não pode trafegar? Olha, já começou hoje, na verdade, nessa madrugada a gente teve interdição ali na Benjamin Constant com a Moraes Salles, da 1 até as 4 da manhã e olha só. E isso vai seguir até o dia 9 de julho, sexta-feira, porque nós estamos tendo, em alguns trechos aqui da cidade, a gravação do filme Tração. Na quinta-feira, a Avenida Heitor Penteado, na região do entorno da Praça Arautos da Paz, terá um bloqueio parcial das 8 da noite às 11 da noite. Nesse período, não haverá necessidade de rota de desvio. Na sexta, os bloqueios acontecem. Atenção, você que circula perto do São Bernardo, do centro da cidade, no túnel Joá Penteado. Primeiro no sentido centro, bairro, e depois no sentido bairro-centro. As interdições são no período da meia-noite 1 às 4h30 da manhã. No sentido centro-bairro, haverá aí agentes de mobilidade para alertar as pessoas, porque são alguns desvios pela via Dr. Ricardo, Marquês de Três Rios, Governador Pedro de Toledo, General Euclides de Figueiredo, Pereira Lima, Dr. Salles de Oliveira, Francisco Exídio,
Catarina Iglesias Soares, Manuel Dias, então envolvendo toda ali a região da nova rodoviária, ali também perto da Vila Industrial. Atenção, você que circula a partir da meia-noite nesse trecho ali do Joá Penteado, o túnel que estará, então, participando, de certa forma, aí, da gravação desse filme Tração, que acontece aqui na cidade de Campinas. Começou esta madrugada e vai até a madrugada do dia 9. Então, local de gravação, então, curiosidade aqui da cidade de Campinas sobre o filme Tração. Miriam Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas.